Hoje eu vou fazer um quitute, que é um clássico das festas de criança, do boteco, do restaurante, da lanchonete, da padaria e agora aqui do canal, croquete de carne. Esse croquete vai ser de carne moída e é um pouco diferente, senão não seria eu, do que a gente vê tradicionalmente, porque tem gente que faz massa de coxinha e mistura a carne, tem gente que faz a carne com um pouquinho de farinha e leite, mistura tudo, fica uma massinha, e aí eu vou fazer essa minha versão e vocês vão entender durante o vídeo, vai ficar suculento, cremoso, incrível e delicioso. A carne que eu vou usar é braço de boi, o boi tem braço, enfim, antes da pata, e é um corte legal porque é barato, tem uma gordurinha que a gente precisa, ó, tá vendo os pontinhos brancos aqui? E essa carne tá moída 2 vezes. Dá pra usar costela, carne de panela que você cozinhou e ela desfiou, enfim. Usa a criatividade aí, a carne que você quiser, mas eu vou fazer mais clássico mesmo, com carne moída, que eu adoro. Frigideira quente, um fio generoso de azeite e coloco a carne. Deixo ela o máximo possível em contato com o fundo da frigideira, ó, tá vendo? Fica parecendo um hamburgão, mas aí você já vai dando aquela batidinha nela para ela ir soltando. O fogo tem que estar alto, como eu disse, porque ela começa a soltar um pouquinho de água, mas aí com o calor ela já seca e começa a caramelizar e tostar. E eu já posso temperar com sal. Eu tenho aqui um temperinho, Mara, que eu fiz inclusive no vídeo da costela, mas aí é a gosto, quer pôr pimenta do reino, ou só cominho, ou semente de coentro, enfim. Use a criatividade que você tiver em casa. Esse tempero tem pimenta da Jamaica, pimenta do reino, semente de coentro, semente de mostarda e coisas mais que eu não lembro. Por fim, um pouquinho de pimenta calabresa, pra dar aquela picância marota. Só um chablauzinho, não exagera, porque depois você pode tchutchar o croquete num molhinho de pimenta. E aí sempre vai dando aquela soltada na carne moída, deixando ela em contato com o fundo da panela mesmo. E esperando mais um pouquinho para dar mais uma leve tostada. Você vê que ele tá dando aquela colada no fundo e é isso mesmo que eu quero. Pode soltar tudo e vai quebrando a carne. Essa carne já começa a ter cara de carninha moída, sabe? Aquela coisa de infância, deliciosa. E aí falta o quê? Alho. Pego aqui o meu espremedor com casca e tudo, já mostrei várias vezes. Aí você vem e espreme, só fica a casca, mais um dentinho, show. E aí cebola bem picadinha, bastante, isso aqui vai murchar bem. Misturo tudo. Se eu deixar a cebola refogando na temperatura alta junto com a carne desde o começo, ela vai queimar. Então eu coloco ela depois e vou dando mais uma refogada e aí ela vai soltando um pouquinho de líquido também e começa a deglaciar esse fundinho aqui que tá tostado. Outra possibilidade é, coloca a cebola e o alho, refoga bem, temperatura baixa, tira da panela, reserva e faz a carne e depois junta tudo. Resolvi ser mais prático e fazer desse jeito, mas aí vai do seu coração. Sendo bem sincero, o melhor mesmo era fazer isso, refogar a cebola e o alho antes, separar e tal, mas tá tudo bem. Que hoje eu tô mais prático. Bem refogadinho, agora é o momento da cerveja. Quer pôr vinho tinto? Pode ser. Quer pôr água? Também tá valendo. A gente só precisa raspar todo esse fundo com algum líquido. A cervejinha pode caprichar, porque ela tem bastante sabor, o álcool vai evaporar, isso vai dar uma reduzida e aí você vem aí, raspa bem o fundo. Tá vendo que aqui tem um caldinho ainda? A gente precisa secar isso, mas também não é pra deixar a carne moída esturricada. É só pra tirar esse líquido aqui, esse fundinho da cerveja, porque senão isso dificulta na hora da gente fazer as bolinhas, ou rolinhos, ou minhoquinhas do nosso croquete. Então eu vou deixar ele aqui mais 2 minutinhos, ou até secar a água, e já tá pronta a carne moída. Carne moída no jeito, já troco aqui, ó, pego outra panelinha, porque vamos fazer agora o roux, vamos fazer um molho branco, o famoso bechamel, e eu já fiz diversas vezes aqui no canal, mas eu vou fazer novamente, nunca é demais, né, amores, explicar uma receita clássica para vocês. Fogo baixo, eu coloco manteiga, e aqui eu tenho 25 gramas, sem sal de preferência, e deixa ela derreter.
25 gramas de farinha. É a mesma proporção de manteiga e farinha, sempre. Farinha de trigo, tá? Normal. Pode pôr de uma vez só. E aí, com uma espátula, a gente vai mexer isso muito bem. Sempre no fogo baixo. Até virar uma massinha. Você vai apertando bem para não ficar nenhuma bolotinha de farinha. E tem que cozinhar isso, tá? Por isso você tem que ficar mexendo uns 2 minutinhos. Existem vários tons de roux, porque você tem o roux claro, que é o que vai espessar mais. Aí você tem o roux médio e o roux escuro, digamos assim. Ele vai ficando com uma coloração mais amarronzada. E isso também vai interferir no sabor e vai perder um pouquinho do espessante. Eu quero o roux claro para espessar bem o nosso leite, que vai entrar agora. Leite integral, de preferência a temperatura ambiente. Eu coloquei aqui 500 ml de leite, ou seja, a gente precisa de 10% de roux. Para 500 ml de leite, 50 gramas de roux e desses 50 gramas de roux, metade farinha, metade manteiga. Mexe isso aqui sem parar até ele engrossar bem. Eu quero esse bechamel bem concentrado. E eu não vou fazer aquela cebola piquê com cravo, louro, não vou pôr especiaria nem nada, porque minha carne moída já tá muito bem temperada. Depois de uns 5, 10 minutinhos, ele já dá uma boa espessada. Deixa eu pegar a minha espátula para mostrar para vocês melhor. Ó. Você vê que ele cai lentamente, já cria um corpo, ele não fica blocado, tá? Parecendo um mingau. Não fica com gruminhos. Ponto na P, tá vendo? Quando você põe a espátula na horizontal, passa o dedo e os líquidos não se juntam. Quer dizer que tá no ponto perfeito. Esse molho aqui você pode colocar e temperar com o que você quiser, mostarda, queijo, enfim. Use a criatividade e use em outras receitas. Esse molho, quando ele esfria, ele bloca. Aí ele começa a ficar mais firme, quase um mingauzinho. Por isso que não vai mais farinha nem nada na nossa massa de croquete que eu vou fazer agora. Balança, sempre ela, musa da cozinha. Eu vou colocar a mesma proporção de carne e bechamel. Não tem balança? Pega uma xícara e aí você põe a mesma quantidade de bechamel para a mesma de carne. Você também vai ver como vai ficar a mistura e show. Então eu vou colocar aqui o bechamel. Eu vou fazer 200 gramas, ó. Estou aqui com a minha carne, ela já deu uma esfriada e por isso que eu só finalizo agora com salsinha fresca. E aí 200 gramas também de carne. Proporção certa, só a gente misturar isso muito bem. Como é que eu vou moldar isso sem colocar farinha, sem nada? Meu Deus! É só gelar. Deixa na geladeira ou no freezer para acelerar o processo. Gelar bem, bem mesmo, porque aí o roux vai blocar e vai ficar uma massa super fácil de trabalhar e modelar. Eu já tenho uma na geladeira e vocês vão ver como que é fácil fazer um croquete desse delicioso, que tem sim inspiração espanhola da croqueta de Ramon. Estou com a minha carne gelada e todo o processo de empanamento no jeito. Olha só como ela fica mais firme, fácil de modelar, só deixando na geladeira. O processo de empanar é muito simples, eu vou fazer o clássico: farinha, ovo e farinha de rosca, que eu quero deixar ele numa pegada mais clássica de boteco na questão do empanamento, mas o recheio e a massa eu dei uma mudadinha, digamos assim. Bom, é importante também a gente temperar a farinha, o ovo e só a farinha e o ovo, porque a farinha de rosca já é de pão, então ela já tem um saborzinho. Então você pode fazer, ó, o formato e o tamanho que você quiser, então deixar ele tipo uma minhoquinha, num tamanho aperitivo. Farinha de trigo. Bate bem, tá? Tira o excesso, não é pra ficar com uma crosta de farinha de trigo, não. Vai dando aquela moldadinha se precisar. Ovo. Opa, cuidado, dá uma misturada. Você percebe que uma mão eu trabalho a farinha e a outra eu trabalho o ovo, tá? Pra ficar mais fácil. Dá uma escorrida boa, fica uns 10 segundinhos aqui escorrendo ele bem, ó. Pronto. Farinha de rosca. Venho aqui, dou uma modelada nele se precisar. Coloco na escumadeira e óleo. Óleo bem quente, 190, 200 graus. Se você quiser fazer o teste, pega um pedacinho da massa, joga. Se ela descer, subir e começar a fritar, quer dizer que o óleo tá no jeito. Se você quiser, pode empanar sim com a panko, que eu já fiz várias vezes algumas frituras, que é uma farinha de pão mais grossa. Vai ficar mais crocante, mas não vai ficar com uma capinha tão fina. Mas é legal também, é só um estilo diferente. Croquete bem frito, eu deixo ele aqui dando uma leve esfriada, porque dentro vai estar bem quente. Eu vou fazer outros para aí sim mostrar como ele fica por dentro para vocês, cremosaço e delicioso.
Olha só que lindinhos nossos croquetes, bem crocante. Só que aí a massa dele é muito fininha, então óbvio que se ele ficar parado, ele vai dar uma murchadinha. Mas tá certo, croquete murcho é uma delícia também. Olha como ele fica cremosaço por dentro. Olha só, fica bem fininho o empanamento. Não é aquele croquete maçudo, pesado. Olha o recheio, bem cremoso. Isso aqui... Ai, caramba. Incrível. Uma chuchada na pimenta, aí é estouro. Como eu já disse, se você quer uma casquinha mais grossa, ele mais crocantão, faz com a panko. Mas assim, ó, é sucesso. Você sente bem o gosto da carne. Então é isso e até o próximo vídeo.